Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha essa caixinha aqui de chocolate. As cores combinando, as cores conversam entre elas, é algo mais discreto, é uma caixinha, não é uma embalagem qualquer. E esses chocolates aqui são chocolates mais caros, são chocolates para quem tem maior poder aquisitivo. Uma barra custa bem mais caro do que o chocolate comum. Deixa eu te mostrar agora uma outra embalagem. Esse aqui é o chocolate mais popular da Arcor. Olha as cores, cores vibrantes, né? Mostrando o chocolate derretido, caindo, olha aqui, tudo gritando, tudo grita muito. É uma embalagem de plástico bem comum. Qual a diferença você pode me dizer entre aquele e esse aqui? Além desses que eu já citei. Aquele, como eu disse, são pessoas que têm maior poder aquisitivo. Esse aqui são pessoas que têm menor poder aquisitivo para comprar. De repente, comprando um daquele, com o valor de um daquele outro, você compraria uns 5 desse aqui. Então, as pessoas que têm pouco dinheiro normalmente vão querer comprar 5 desse aqui. E uma questão também do sabor. O sabor daquele chocolate é muito diferente do sabor desse aqui. Por quê? De modo geral, você vai perceber que a comida de baixo poder aquisitivo é uma comida que a gente entende como muito saborosa, mas não é. É uma comida feita para sobrecarregar o seu paladar. Então o doce é com aquele muito açúcar, o sal é com muito sal, pimenta é muito pimentada, é muito forte as coisas. Enquanto você vai comer uma coisa mais cara, você vai perceber que a quantidade é menor. E muitas vezes, se você não tem um paladar preparado, ou um paladar infantil, como a gente chama, você não vai perceber as texturas que são importantes, o gosto é mais suave. A comida mais cara, ela sempre tende a ser muito mais saborosa, enquanto a comida mais barata ela tende a ser muito mais voltada para sobrecarregar o seu paladar. Já tinha reparado nisso? E deixa eu te falar outra coisa que talvez você não tenha reparado. Essas cores assim, tudo muito. Isso aqui é para fazer a compra com pílula. O que isso quer dizer? É aquela compra por impulso. Tem que ser muito assim para sobrecarregar o teu olhar logo. Aqui não, é discreto. Aqui ele não precisa ficar se vendendo por impulso. Esse aqui se vende por impulso. É quando você chega no mercado, de repente, aí por um acaso olha ali, chamou sua atenção, você compra. O outro não. O outro já é vendido em bombonieres, em chocolaterias. Então a pessoa já entra com a intenção de comprar um chocolate com sabor elevado, diferenciado. E não apenas isso, você vai perceber que muitas vezes a comida, a embalagem doce, essas coisas, de biscoito principalmente, os biscoitos mais baratos, tem uns personagens muito estranhos. São personagens bem deformados, os bonecos feios, enquanto os biscoitos mais caros, eles não têm nada disso. É muito diferente. Você talvez nunca tenha reparado. Existem algumas teorias de marketing de psicologia que fala que é para o pobre se identificar. O pobre se vê deformado. Então ele vê um boneco todo deformado, ele quer também ele fala, isso aqui é pra mim. Inconscientemente ele se reconhece no boneco deformado, ele compra também para ele comer. Enquanto o rico não precisa disso. O cara com bastante dinheiro, ele vê algo sofisticado, elegante, e fala, eu vou comprar. Então existe essa diferença. Música é a mesma coisa. Por exemplo, quando você vai num bairro pobre, o pobre ele coloca a música nas alturas. É uma música tão insuportavelmente alta que treme tudo, treme as janelas. É por isso que morar em local pobre é um inferno. Treme janela, treme chão, treme porta. Porque é uma música feita para sobrecarregar os sentidos. Não é para apreciação, é para poder momentaneamente tirar o pobre da triste realidade que ele vive. Ele quer embotar os sentidos durante o momento que ele está ali para não pensar na vida dele. Então ele não pensa no trabalho horrível, ele não pensa nas situações difíceis, ele não pensa no metrô lotado, no trem lotado, no ônibus lotado, que ele pega toda semana, aquela maluquice toda 2 horas para ele. Não. Aí ele vai, bota a música nessas alturas e simplesmente para de pensar. Perde o interesse. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu vou te dar uma dica agora importante para quando você for pai, que tem a ver com o que a gente está falando. Se você vai levar seu filho no médico, arrume o melhor possível seu filho. O melhor possível. Faça a criança ir muito bem vestida. Ainda que você vá mais simples, a criança tem que estar muito bem vestida. Nós temos algumas pesquisas bem legais que mostram que
Os médicos tratam muito melhor uma criança bem vestida do que eles tratariam essa mesma criança se ela estivesse sujinha e mal vestida. É uma atenção totalmente diferente, cara. Eu já comprovei isso. Eu aprendi isso na prática. Uma vez eu pensei em sair correndo, no meio da noite levei meu filho. Eu saí de qualquer jeito com ele. Tava com um pijaminha simples dele. Não fui bem atendido. E eu já levei um outro dia, acabou que foi no mesmo médico, mesma pessoa, e o meu filho estava bem vestido. Foi um tratamento diferente. Brincou, riu, deu coisinha pro meu filho. É totalmente diferente. O que acontece? O que se descobriu? Que quando você envelopa algo diferente ou você cria um externo diferente, as pessoas tendem a associar maior valor intrínseco a esse algo e cuidar mais. Por exemplo, foi feita uma pesquisa num bar. Quando o barman dava uma bebida para uma pessoa, ele preparava a bebida na frente dela, com uns drinks diferentes, e dava. E ele cobrava um valor. Essa pessoa reclamava do preço, achava que estava muito caro. Agora, se ele fizesse a mesma bebida na frente da pessoa, mas diferente, ele faz aquele truque de barman, joga a garrafa pra cima, pega aqui, joga o gelo, cai no copo, faz aquela fila toda, bota um fogo, assopra, tira. Ele fez tudo isso e cobrou o mesmo preço. As pessoas acham barato. Porque a ornamentação externa que ele criou enquanto ele está preparando faz com que as pessoas deem um valor intrínseco maior sobre aquilo. E você vai perceber que a nossa vida segue essas pequenas regras. Coisas feitas para chamar nossa atenção, que deixa bonito e nós cuidamos mais, enquanto as coisas feias a gente não dá muito valor. É triste falar isso, mas é verdade. Você vai entender ainda. O bairro aqui que eu moro em um condomínio fechado, as coisas são... Eu sou o mais pobre aqui do bairro, eu não sou rico, eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Eu sou um homem pobre, eu sou o mais pobre do bairro, mas eu tive a chance de morar aqui e eu gosto bastante. As casas aqui, elas são bem diferentes umas das outras, mas todas são muito bonitas. E são casas com uma simplicidade, entenda, quando eu falo uma simplicidade é que são casas sem guere-guere, sem lero-lero, sem coisas penduradas, são casas muito bonitas, no padrão tradicional, casas com telhados lindos, mas é a beleza da simplicidade, não são cores aberrantes, não tem aquela doideira toda. Em Vaz Lobo que eu morava, cara, as casas lá, parecia casa de palhaço. É sério. E você percebe que a simplicidade, a simplicidade, né, as coisas mais sóbrias, pronto, acho que essa palavra é melhor, é mais sóbrio. As coisas mais sóbrias demonstram maior valor. Enquanto as coisas que parecem um carnaval, é nada conversando com nada, tudo diferente, elas parecem muito mais baratas. E as pessoas dão menos valor. E isso acaba influenciando o comportamento das pessoas frente ao local que elas moram. Uma coisa que aconteceu aqui, a casa ao meu lado aqui, a casa ao lado da minha, ela foi vendida. E ela está passando por obra. O caminhão veio descarregar aquelas pedrinhas para fazer obra e acabou muitas pedras sendo colocadas no meu quintal, no meu gramado, parte de fora. E eu não gostei disso. Cara, a gente precisa de ordem, sabe? Se vai precisar usar o meu gramado, você tem que pedir permissão pra mim. Fala, olha, tudo bem, eu vou colocar? Sem problema, depois você tira, tá bom? Jogou sem a minha permissão. Eu não gostei, liguei pra síndica, tirei foto, mandei pra síndica, a síndica entrou em contato com o arquiteto veio correndo, tirou em 2 horas no máximo, tudo se resolveu. Lá em Vaz Lobo, isso seria impossível de ser feito desse jeito. Por quê? Porque as pessoas não valorizam o local que elas moram, justamente porque a desordem em que eles vivem, essa desordem torna a vida um caos e nunca tem ordem para nada. Tudo para eles, para as pessoas desses bairros, é oba-oba. Por exemplo, onde eu morava tinha o Grêmio. Eu já joguei bola no Grêmio quando eu era criança. O Grêmio era um local, uma quadra de futebol, né? A céu aberto, mas era um local tudo fechado, tinha muros bem altos e tal. Se pagava para poder entrar, não podia ficar ninguém de fora olhando. E o que acontecia? Foi vendido. Ele ficou muitos anos fechado e foi vendido. Eu ainda morava lá em Vaz Lobo quando foi vendido. Foi vendido sob a desculpa de se transformar em uma coisa para crianças. Foi vendido para particular. Não foi isso que aconteceu.
Na verdade, o que aconteceu foi que foi vendido por umas pessoas que fizeram uma casa de show, casa de festa a céu aberto, com a piscina. Aí fica aquele bando de gente do lado da piscina. E aquelas músicas de funk horríveis. E o cara começava, algumas vezes, 7 da noite e ia até 8 da manhã do dia seguinte. E o cara aumentava ainda mais o volume, as paredes, as janelas, as portas, tudo tremia. Era uma situação horrível. E as pessoas se acostumaram a viver assim. Por quê? Por causa do caos, da desordem. Quando você tem um local onde a desordem predomina, vira terra de ninguém. E é por isso que morar em bairro pobre é um inferno muitas vezes, porque ninguém respeita nada. Aqui, onde eu moro, ninguém bota som alto. De vez em quando, o som alto que eu ouço é um jovem que fica treinando a acordeon, um instrumento desse aqui. Mas não tem ninguém botando som alto. Mas por que eles botam esse som alto? Como eu disse, para sobrecarregar os sentidos, para eles deixarem de pensar. E isso leva a esse comportamento tão feio. E eu vou te falar uma coisa importante. Não pense que eu sou soberbo, por favor, eu não sou soberbo. Tá? Eu não sou. Para você evoluir de vida, você precisa sair de um bairro pobre que você mora. Não estou dizendo mais uma vez que você dá um passo maior do que a sua perna, não é isso. Se você não pode, continue, faça o seu melhor. Mas o ideal é, quando você pode, saia do bairro ruim. Você vai perceber que a forma de você enxergar a vida muda. Quando você está em um local com ordem, um local ordeiro, um local com essa embalagem, os seus pensamentos sobre você mesmo, sobre aonde você quer chegar, tudo isso vai mudar. O meio em que você cresce influencia totalmente o que você vê de você e o que você quer ser. Se você está em um local bom, a sua vontade vai ser estar cada vez melhor. Quando você está em um local muito ruim, você simplesmente perde o desejo de crescer na vida. É duro falar isso, mas é extremamente verdadeiro. Eu precisei passar por isso. Eu passei por mudanças quando eu saí de Faz Lobo. Mais uma vez, não tornei um cara... Uma coisa. Naquela cidade, a cidade de Teresópolis é bonita. Tem defeitos? Claro que tem, como em qualquer lugar. Mas muitos lugares aqui não tem papel no chão, não tem nada. As pessoas não jogam nada no chão. Quando o cachorrinho passa e faz cocôzinho, as pessoas têm o próprio saquinho, tira, joga. Não tem sujeira. Vai em Vaz Lobo. Meu irmão, onde eu morava, em Vaz Lobo, é cocô de cachorro nas paredes, meu. Parece que ele pega e passa assim nas paredes. É uma coisa horrível. No chão, mijo no chão. É uma sujeira, tudo quebrado. Por quê? Porque as pessoas não cuidam do lugar. Quando você não cuida do lugar, você convida a desordem nas pessoas. Você muda o emocional das pessoas. Quando as pessoas estão em um local feio, elas se sentem levadas a tornar o lugar desgraçado. Quando você está num local bonito, ordeiro, as pessoas tendem a se comportar da melhor forma. Isso é uma verdade que você vai precisar guardar para a sua vida. Algumas vezes o jeito da gente crescer é abandonando o local onde a gente estava morando. Porque isso muda aqui a nossa disposição da vida, cara. Eu sei que isso que eu falei pode parecer soberbo, mas não é. Apenas ouça, pensa no que eu estou dizendo. Não pense mal de mim. Não pense mal do que eu estou falando agora. Apenas pense se existe algum sentido no que eu estou dizendo. Aí você tome sua conclusão a partir disso, tá bom? Deus te abençoe.